Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Louvado. Amém. Nesta noite, irmãos, eu agradeço a Deus por esta boa preparação de estar congregado entre vós e também para mais este ano estarmos participando das santas reuniões. Agradeço a Deus, irmãos, por ter me chamado na sua graça, pela esposa, os filhos que nos deu e por ter me guardado também desde os 21 anos de idade no ministério da sua santa obra. Tem me ajudado, tem me orientado, tem nos dado força. Irmãos, com rápidas palavras, eu quero agradecer a Deus por uma obra que o Senhor operou alguns anos atrás, ainda quando eu era cooperador de jovens e menores, numa das congregações ali em Tubarão, no estado de Santa Catarina, onde Deus me dá a graça de atender a sua obra naquela região. Irmãos, ali onde eu atendia, numa das congregações, um lugar simples, uma salinha de oração, perto de um morro, onde há muita necessidade. Irmãos, e ali, naquela comum, havia um menino muito simples, de família muito pobre. E esse menino, irmãos, um dia ele chegou na reunião de jovens, eu já estava sentado assim no primeiro banco. Ele chegou, pediu que o porteiro viesse me chamar, que ele queria falar comigo lá fora. E ele veio, o servo de Deus me chamou, eu fui lá, falou: irmão Marcelo, eu preciso falar um assunto com o irmão. Hoje eu não vou recitar. Eu falei: por quê, meu filho? Porque, irmão, o meu terninho está muito curto, eu cresci, irmão. E eu estou com vergonha de com esse terninho recitar. Olha aqui como é que está. O terninho dele estava assim na metade do braço, calça curta, né, irmãos? Então eu não vou recitar hoje, irmão. Eu falei: tudo bem, você não vai recitar e eu não vou atender a reunião de jovens. Por quê, irmão? Porque o meu terno está rasgado. Olha aqui. Aí eu abri o terno assim, mostrei para ele aqui dentro e tinha um rasgo. Ele falou: mas não aparece, irmão. Eu falei: não. Vai que Deus me toma na hora da palavra, eu levanto os braços assim e a mocidade vê, vão rir de mim também. Então vamos fazer um trato. Eu não atendo a reunião de jovens, aí você não precisa recitar também. Ele falou: não, mas se for para o irmão não atender, então eu recito assim mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós vamos fazer outro trato. Vamos fazer o seguinte: eu vou atender a reunião assim e você vai recitar assim. E nós vamos ficar essa semana inteira em oração. Você vai pôr o seu relógio de despertar às 3 horas da manhã. E eu na minha casa vou pôr o meu relógio de despertar às 3 horas da manhã. Nós vamos orar até às 4, todo dia até domingo que vem. Para Deus preparar. Eu vou orar para Deus preparar um terno para você. E você ora para Deus preparar um terno para mim. Domingo que vem, nós dois estamos aqui de terno novo glorificando a Deus. Glória a Deus. Ele apertou a minha mão, recitou como estava, eu atendi como estava. Aquela semana passou, irmãos. Quando chegou no próximo domingo, eu levantei para atender a reunião de jovens, ele não havia chegado. Deu o primeiro hino, o segundo hino, eu fiquei preocupado, irmãos, de Deus não ter ouvido a minha oração, porque a dele Deus ouviu, eu estava de terno novo já, mas eu estava preocupado de o Senhor não ter ouvido a minha oração, porque ele não chegava, com certeza estava com vergonha de vir congregar, irmãos. E quando deu o terceiro hino, ele chegou alinhado, bonito, terno novo, camisa nova, gravata nova, glória ao nome do Senhor. Sapato novo, chegou, sentou no primeiro banco, me chamou na pontinha assim do púlpito. Eu cheguei ali: que foi, meu filho? Falei: irmão, falou assim para mim: irmão, me dá uns 15 minutos aí hoje que eu tenho um milagrão para contar para ele. Tá bom, dou até meia hora pra você testemunhar. Irmãos, a alegria foi tão grande que eu falei para ele subir aqui em cima. Ele subiu baixinho assim, quase não alcançava. E ele falou: irmãos, mocidade, semana passada, domingo passado, a essas horas, eu estava congregado aqui nessa reunião, não queria recitar. O irmão Marcelo não queria atender a reunião de jovens e menores. Mas nós fizemos um pacto de oração. E nós ficamos a semana inteira orando. Eu orei para ele, ele orou para mim. Quando chegou sexta-feira, Deus deu uma revelação para uma irmã em sonho. Que ela ia na minha casa, me pegava, colocava dentro do carro dela, me levava no shopping, me comprava uma camisa, uma gravata, um terno, um sapato da Ferracini. Glória. Eu agradeço a Deus, mocidade, porque estou aqui de terno novo, a camisa é nova, a gravata é nova, o sapato é da Ferracini e o nosso cooperador de jovens está bonito, né, mocidade? Deus preparou para ele também. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, depois dessa obra ele ficou muito crente.
Ele ficou muito crente depois dessa obra. Ele falou: irmão Marcelo, eu estou buscando a promessa. Eu estou buscando a promessa. E aonde tinha uma busca dos dons, aonde tinha alguém que estava orando, ele ia lá. Irmãos, e quando chegou num sábado à noite, ele chamou o pai dele e falou: pai, não vou mais pedir a promessa. Na inocência de criança, ele falou assim: há 6 meses eu estou pedindo que Deus me sela com a promessa e Deus não me sela, então eu não vou pedir mais. Mas hoje eu vou fazer um pedido diferente. Vai ficar um segredo meu e seu, pai. Falando para o pai dele: eu vou fazer aqui uma carta para o céu, pedindo esse dom. Glória a Deus. Vou botar no bolso do meu terno que Deus preparou e vou congregar amanhã na reunião de jovens para ver o que Deus fala. Glória a Deus. Ele fez a cartinha dizendo assim: Senhor que estás no céu, te dirijo esta carta pedindo que seles a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Se tu me selar, eu vou manifestar com toda a alegria do meu coração. Glória a Deus. Foi para a reunião de jovens. No domingo ele chegou, irmão, cedo, e sentou assim do meu ladinho. Eu olhei para ele e falei: quer atender o culto? Falei: não, irmão, estou em paz, não vou atender. Tá bom, então vou atender. Levantei para atender, irmãos, e naquele dia o Senhor revelou a palavra em 5 de Cantares de Salomão. E o Senhor me falou assim: meu servo, hoje tu vai exortar essa palavra de uma maneira diferente, como tu nunca exortou uma palavra. Eu falei: mas como assim, Senhor? E o Senhor me dava de exortar desta forma: mocidade, não estranhem a linhagem da palavra nesta manhã, mas a palavra nesta manhã vai ser a linhagem de uma resposta de uma carta. Meu Deus. Glória ao nome de Aleluia. Glória a E o Jesus. Senhor responde a carta, não só de um menino, mas de toda essa mocidade. Mas Deus vai começar a responder através de um pedido, dizendo: meu menino, eu recebi a tua carta na minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi a tua cartinha na minha glória. E a resposta é essa: me agradei do teu pedido. Aleluia. Receba a promessa do Espírito Santo agora. Aleluia. Na inocência de criança, irmão, ele subiu em cima do banco, tirou a cartinha do bolso e falou: dá aqui, Senhor, a minha carta. Deus batizou ele com a promessa da mesma. Ele com a promessa ficou mais crente ainda. Glória. Ele já partiu para o campo da visão e da revelação. Santo é o Senhor. A minha mãe, irmãos, ela é esquizofrênica. Eu cuido dela até hoje, eu e minha esposa cuidamos dela. Aleluia, Deus. Até quando eu fui casar, a proposta de casamento para minha esposa foi essa: a irmã aceita casar comigo? Eu não tenho nada para te oferecer, só tenho prova para passar junto com você. E a minha mãe é doente, esquizofrênica, tomada por espíritos do contrário. Já busquei a palavra, o Senhor falou que é a minha purificação, é o espinho na carne, e o Senhor vai conceder de eu carregar isso até onde Ele quiser. A irmã aceita essa proposta? Ela abriu a boca e falou assim: teu Deus é o meu Deus, aonde tu for eu vou. Onde tu passar eu passo contigo. Glória ao Senhor. E nenhuma outra coisa vai me separar de ti a não ser a morte. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Então nós casamos, irmão, sempre lidando com essa situação. Minha mãe mora nos fundos de casa e quando ela está em surto, um espírito contrário toma ela para nos aprontar, para nos esbofetear todos os dias. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e eu ainda era cooperador de jovens. Levantei num domingo de manhã cedo, tinha prazer de atender a reunião de jovens, sempre tive prazer. Fiz a minha oração 6 horas da manhã, terninho, gravata, 20 e poucos anos de idade, naquela alegria, irmãos, orei ao Senhor e falei: Senhor, abençoa a reunião. Levantei cantando, fui, irmãos, nos fundos de casa, onde está a casa da minha mãe, tem a garagem onde estava o meu carrinho, fui lá buscar o carrinho, a casa da minha mãe toda fechada. Minha mãe é 80% surdo, não ouve quase que nada, mas na medida que eu me aproximei do carro, o adversário tomou a boca dela dentro de casa e falou assim: aonde tu vai, cooperadorzinho de meia tigela? Vai lá atender aquela tua reuniãozinha, fica sabendo que hoje eu vou colocar um peso nas tuas costas, uma aflição tão grande na tua alma que tu não vai ter força de levantar para atender aquela reunião. E a partir de hoje eu decidi que vou destruir a tua carreira espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, de fato eu entrei para dentro do carro numa tristeza muito grande, fui dirigindo rumo à congregação. Quando eu cheguei, irmãos, no estacionamento, fiz menção de voltar, de ligar para alguém para atender no meu lugar. Aquele peso me tomou, irmãos, e tinha um grupo de meninos ali brincando de pega-pega na frente da igreja. Quando eles viram meu carro entrar no estacionamento, todos pararam, e eles ficaram em linha, irmãos, como se fosse um exército, um do ladinho do outro. E esse menino, do terno e da promessa,
saiu do meio deles e veio na direção do meu carro. Aleluia! Glória a Glória ao Deus. Senhor. E ele vinha marchando, irmão, como um soldado de Jesus Cristo. Meu Deus. Ele chegou assim na janela do meu carro e falou: a paz de Deus, irmão Marcelinho. Falei: amém, meu filho. O irmão crê em visão e revelação. Glória a Deus. Eu falei: eu creio em visão e revelação. Então eu vou pregar a visão que Deus me deu. Quando o irmão entrou aqui no estacionamento da igreja, eu vi 2 anjos. Um no banco de trás e outro no teu banco do carona. E sabe por que esses anjos vieram com o irmão? Porque a revelação é essa: quando o irmão saía da tua casa, o adversário tomou a boca de alguém e falou que você é um cooperadorzinho de meia tigela. Isso aqui é uma reuniãozinha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E que ele vai destruir a tua carreira espiritual. É mentiroso o teu inimigo e verdadeiro Deus que fala na minha boca. Tem uma festa marcada nesta reunião, nesta manhã. Me tomou numa glória, irmãos. Conforme está nos tomando aqui, uma virtude tão maravilhosa. Eu entrei para dentro daquela salinha de oração, chorando e falando em linguagem. Eu sentei assim no primeiro banco, ele veio e sentou do meu lado, tomado por Deus. Eu falei: ô filhinho, você já está numa comunhão tão santa, levanta e atende para nós. Da minha inocência, né, irmão? Ele falou: não, quem tem que atender é o irmão, porque o irmão precisa pisar na cabeça do inimigo hoje. É atendendo que tu vai pisar na cabeça do inimigo. Quanto tempo atender aquela reunião, irmãos? Reunião de jovens e menores, pouquinha mocidade, dia de chuva, irmãos, muito frio, não tinha mais que 30 recitativos. O Senhor passou naquela reunião, selou 7 almas com a bendita promessa de Jesus Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Passou algum tempo, aleluia, Deus preparou a abertura da nova casa de oração, onde Deus me dava a graça de atender como cooperador de jovens, uma congregação mais ampla. Naquela reunião, irmãos, veio congregar com nós toda a mocidade e fizeram uma fila de jovens para passar aqui na frente, nos saudar, nos dar um abraço. Quando eu olho no meio da fila das irmãs, lá estava minha mãe com a mão no rosto, chorando. Glória, o Senhor veio aqui na frente, me deu um abraço, glória a Deus, e falou: meu filho, eu não sabia que Deus te amava tanto. Naquela hora o Senhor mandou aquela legião de demônios embora. Na virtude desse testemunho, o Senhor manda anunciar: vou mandar os demônios embora da tua vida. Aleluia! O Senhor me trouxe à frente de contar para mandar de uma obra. Preste bem atenção. Deus preparou em 2009, janeiro, dia 17, de atender uma música de Dom em Bariri. Alguns já conhecem essa obra aqui, mas é obra que dá vontade de ouvir todo o culto. Que o Senhor abençoou muito estar nessa mesma comunhão. Naquele tempo a gente podia ouvir quem recebeu e confirmar o dom. Hoje nós não fazemos mais isso. Estamos dentro da obediência, é uma música de dom feito dentro da obediência do ensinamento, para que essa porta não se feche. Inclusive, irmãos, na nossa reunião que nós fizemos agora recentemente, com Jesus estava presente, o irmão Hélio chegou perto de você, irmão Herculano, aonde Deus te guiar. Irmão, sentir, confirmado por Deus, vai buscar os dons de Deus. O povo de Deus está precisando. Todos nós, como sempre, mais do que nunca agora. Não é verdade? Essa pandemia aí parece que deu uma gelada em nós, deu uma esfriada em nós, mas estamos percebendo que a chama já está acesa de novo. O fogo já está aceso, o fogo já está, irmão, na mesma virtude, naquele prazer, naquela alegria, buscar os dons de Deus. Então, nós estávamos lá. Estava uma comunhão muito linda. Tinha uma visita sentada na frente do órgão, uma congregação muito grande, para 800 lugares, mas tinha muita irmandade em pé. Tinha uma visita na frente do órgão, sem véu, e ela chorava muito. E a gente fica feliz, né, irmão? De ver um irmão chorando, uma irmã chorando, com a presença de Deus, não está se alegrando. Imagina uma visita, irmão, chorando, né? E na minha inocência, para mim, ela estava sentindo a presença de Deus. Mas não era. Ela estava enferma, estava sentindo muita dor, estava com câncer. E eu não sabia de nada. E o Senhor mandou sua palavra
E a palavra, o Senhor foi falando com a igreja, de repente, irmão, já quase que no final da palavra, Deus tomou o seu servo e ele pregou essas palavras. O poder desta palavra e o fogo do céu que está aqui queima a tua enfermidade agora. O Senhor apontou para ela assim, porque o Senhor apontou para ela, o Senhor batizou ela com a promessa. Ela falava em língua, aí estava chorando mesmo com a presença de Deus, com a vergonha do céu. Irmãos, nós viemos embora na terça-feira, irmão Daniel, o ancião de lá, me ligou. O Senhor falando, eu vou contar 2 obras, uma delas é milagre que Deus fez na Apostolidão sábado. É um ponto que eu gosto de ouvir. Você lembra daquela visita que estava na frente do órgão ali? Eu lembro, com certeza. Então ela estava chorando, irmão, mas antes da palavra não era choro de virtude da presença de Deus, era choro de dor. Ela estava sentindo muita dor, porque ela estava com câncer. Mas ela não perdeu a apostolidão. Ela foi na apostolidão. Mas, irmão, a palavra que Deus mandou, e falou, o poder dessa palavra, o fogo do céu que está aqui, queima a tua enfermidade agora. E o Senhor tomou o irmão e apontou para ela. Naquele momento ela sentiu um fogo que subiu pelas pernas e parou na enfermidade. E a dor parou na hora. E a hora que a dor parou, a língua enrolou e o Senhor batizou ela com a promessa. Estava marcado, irmão, na segunda-feira em Jaú, da 30 quilômetros ali de Valeria, Jaú, para fazer a primeira sessão da quimioterapia. E ela foi lá para fazer a primeira sessão da quimioterapia. Só que quando ela chegou no médico, disse, doutor, antes de fazer a primeira sessão, eu quero que o senhor me examine novamente. Não, mas a senhora foi examinada semana passada, está tudo confirmado, comprovado. Hoje é a primeira sessão da quimioterapia da senhora. Então tá bom, doutor, mas acontece o seguinte, sábado eu estava no culto da congregação e o culto chama culto de busca de dom. Eu estava lá quase na frente, muita gente, e eu chorava muito de dor. Uma dor muito forte, e ela estava sem véu. Mas depois vem a palavra, a pregação da palavra, que eles falam que é revelação, e o pregador que estava lá era de longe, não conhece ninguém, e ele também não me conhece, eu também nunca vi ele. E ele estava pregando a palavra para a igreja, de repente Deus tomou ele e ele falou essas palavras. O poder dessa palavra e o fogo do céu que está aqui, e apontou para mim, falou, queima a tua enfermidade agora. E naquela hora eu senti um fogo que subiu e parou na enfermidade. E até agora não senti mais dor. E outra coisa, minha língua enrolou, eu falei uma linguagem que eu nunca falei até hoje. E eles disseram que é a promessa, que é o dom que Deus derramou naquela noite. Glória ao nome do Senhor. O médico naquele momento teve temor no coração, é bom, minha senhora, sendo assim, então nós vamos examinar a senhora novamente. Foi examinar a mulher e não encontrou mais o câncer dela. Deus queimou o câncer da carne dela, batizou ela com a promessa e chamou ela nesta graça maravilhosa. Olha, quanto movimento lindo, quanta obra linda. Olha o nome do Senhor. Então, irmão, irmã, nessa comunhão, nesta obra, o Senhor me faz sentir aqui. Viu, irmão? Pode marcar isso daqui, ó. É Deus puro na minha boca. Hoje o Senhor vai queimar a tua enfermidade. Não é todos, não. Mas tem alguém aqui que foi agraciado por Deus nesta noite, que está enferma, que está enfermo. O Senhor vai queimar a tua enfermidade da carne. Vai queimar a enfermidade da carne. Essa é uma obra normal. Agora tem uma obra excepcional que Deus vai fazer aqui. E que Deus me revelou, irmão. E eu tenho que deixar aqui porque não é meu. É nosso. É da Irmandade. O Senhor me revelou que tem diversas irmãs, diversos irmãos que estão enfermos na alma. Enfermos na alma. E a misericórdia de Deus te alcançou nesta noite. E a virtude de Deus vai tocar na tua alma e vai te curar desta enfermidade. Eu tenho a autorização de Deus de pregar isso aqui. Irmão enfermo espiritual, irmã enferma espiritual, seja curada, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Você que não sentia mais a presença de Deus, você que não sentia mais alegria, não tinha mais prazer de viver, estava querendo que a morte viesse para te levar. Querido Senhor, estão mandando a morte agora ir embora. Receba a vida do céu, receba o poder do céu.
converteu o coração dela. E ela foi falar para o marido assim, ó, Deus converteu meu coração, eu preciso me batizar na congregação para a vida eterna. É o primeiro passo que eu tenho que dar para ter o direito da vida eterna e meu nome escrito no livro da vida. Mas era um casal que vivia muito bem. E ele não congregava, era só ela que congregava. Quando ela chegou com essa proposta para ele rejeitou duramente. Ele falou, de jeito nenhum. Se quiser congregar, se quiser ir na igreja, pode ir. Mas batizar nem pensar. Porque o dia que você batizar, nós se separamos. Nós não vamos viver mais juntos. Se nós vivemos bem, eu acho que você não quer isso no nosso casamento. Ela disse, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou me batizando para a salvação da minha alma. Eu quero crer que eu batizado e crente nós vamos viver melhor ainda. Mas ele não entendia nada, não tinha congregação. Não, eu não quero. Eu não aceito que você batiza. Se quiser ir, pode ir, mas batizar não. Tá bom. Continuou congregando. Aí o irmão Daniel anunciou a busca de dom, nossa irmandade. Nós vamos ter uma busca de dom aqui, serve Deus também de longe para atender essa busca de dom. É irmandade. Durante essa semana, aquele como o Alexandre falou no comecinho aqui. Mandar nessa semana, ora bastante, fica na comunhão, vai para a busca de Deus, dos dons da comunhão, não é de qualquer maneira, sem comunhão, chegar lá e acha que vai receber alguma coisa, não recebe nada, tem que estar na comunhão para receber os dons de Deus. Então, e outra coisa, tem muitos crentes antigos aqui que não têm a promessa e que têm desejo de receber. Então ora, clama e pede para Deus cumprir o desejo do seu coração. E ela ouviu aquilo, chegou em casa e falou para o marido, assim, ó, o ancião lá anunciou que vai ter um culto lá com busca de dom, não sei como é que é isso, nunca vi isso, né? Mas ele falou assim que é para mandar ali na comunhão, orar a Deus durante a semana, né? Porque os dons vêm do céu, Deus deu os dons sobre a igreja, e que também tem muitos crentes antigos, batizados, que não têm a promessa ainda e têm desejo de receber. Então, para esses crentes antigos também orarem a Deus, ir na comunhão para Deus cumprir o desejo do coração, né? E ela pegou e falou essas palavras para o marido, mas eu não sou batizada. E se eu receber esse dom, eu posso batizar ou não? Mas Deus trabalha de forma perfeita. O Senhor trabalhou na mente do marido e ele marcou bem o que ela falou. Que lá tem muitos crentes antigos que ainda não têm a promessa. E alguma coisa falou para ele assim, bom, se tem crente antigo que não tem a promessa e ela nem batizada é ainda, acha que Deus vai deixar de dar para o crente antigo para dar para ela que vai batizar? Mas foi assim, Deus trabalhando, sabe quando Deus tem plano, o Senhor cria caminho, né? Aí ele falou assim, bom, se você receber essa igreja de Deus, você pode batizar. E a mulher orou a semana inteira, ele foi para a busca de dom da comunhão. Resultado, foi uma das primeiras que Deus batizou com a promessa. Aleluia! Aleluia! E a esposa chegou em casa na comunhão e na virtude, e o esposo com um tom de zombaria, irmão, até mesmo querendo humilhar ela, foi encontrar ela na rua, né? Foi encontrar ela na rua, zombando dela assim, aí, e o seu Deus te deu o dom que você foi buscar, né? A hora que ela foi falar que Deus tinha dado, não conseguiu, a língua enrolou, e ela veio falando a linguagem, e abraçou o marido, e o marido sentiu a presença de Deus, falou, vai se batizar, vai servir a Deus, e nós não vamos separar essa igreja, a igreja de Deus mesmo. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, irmã, Deus vai criar caminho na sua vida. Deus vai criar caminho na tua vida para cumprir o desejo do teu coração. Vamos contar uma obra sobre o dom da cura, né? Da cura. Nós temos uma jovem em Tupã, que hoje não é mais jovem, né? Ela estava com 18 anos e ela teve a hepatite generalizada e ela entrou numa situação muito difícil, emagreceu, ficou pele e osso, 18 anos de idade, não comia mais, magra, toda amarela, as unhas, assim a pele do rosto, o olho amarelo, e o fígado comprometido 100%. E o médico desenganou ela, e a avó dela é da congregação, a única que servia a Deus. Isso aí, essa obra é obra de 18 anos atrás, mas é uma obra que tem vida para entrar na vida de alguém hoje, irmão, e fazer uma obra de transformação. E a avózinha dela pediu para nós fazer uma visita. Você falou para minha neta aqui, está muito ruim, não é crente, a mãe dela também não é, a irmã dela também não é, a pai dela também não é. Só eu que sirvo a Deus. Mas eu senti de chamar o irmão para vir fazer uma oração para ela.
Fomos lá fazer uma visita, irmãos. Aí entramos na casa, vi a situação dela, magrinha, pele e osso, não conseguia nem conversar. Aí Deus deu Deus contar alguns milagres para ela, fizemos a oração e fomos embora. Passou 2 dias. A primeira visita foi na terça-feira. Na quinta-feira, mandou chamar nós de novo. Voltamos lá na quinta-feira e ela falou assim: olha, irmão, eu sei que eu vou morrer. O médico já me enganou. Eu não tenho chance de viver. Eu sei que se eu morrer do jeito que eu estou, eu vou ser condenado. Eu não tenho vida eterna. Eu não sou batizado. Então eu queria pedir por irmão o meu batismo. Eu quero que o irmão me batiza para salvar a minha alma. Eu me compadeci dela, mas eu usei uma expressão que, por certo, foi para despertamento. Eu falei assim: irmã, é o seguinte, o Deus que eu sirvo mandou contar aquelas 2 obras que é milagre para a irmã. Ele tem poder de fazer obras maiores do que aquela que eu contei. Ele tem poder de libertar. Ele tem poder de libertar. Se a irmã está querendo batizar para sarar, não batiza não. Porque depois, irmã, se a irmã perder a graça, vai ser pior do que a primeira situação da irmã, sem se batizar. Ela vai dizer: não, irmão, eu quero me batizar para salvar. É claro que se Deus me libertar, eu vou ficar muito agradecido a Deus. Mas eu não estou me batizando com esse objetivo de sarar da enfermidade. Eu quero me salvar. Então você passou no teste. Deus ama a tua alma e Ele vai te salvar. Na quinta-feira à noite tem culto na central. Anunciei para a irmandade. Fui eu e o irmão Janésio, presidente, saudoso irmão Janésio, diácono, antigo. Irmão, anunciei para a irmandade. À noite, sem sábado, agora nós vamos ter um batismo de uma jovem que está muito enferma, desenganada da medicina, e os dias contados na fé. Então, a irmandade é um assunto só para ela. A irmandade vem na comunhão para participar do batismo dela. E não estava muito ruim no sábado. Aí as irmãs já foram trocar lá na casa dela, trouxeram ela numa cadeira de área, muito fraquinha. Não dava nem para entrar pela porta. Nós passamos por cima do púlpito, assim, ela na cadeira de área, o tanque aqui atrás. Eu fiz o batismo dela. Terminou o batismo, irmãos. Aí Deus deu a graça de ungir a serva de Deus. Ungimos no sábado. No domingo fomos atender uma multidão em Presidente Prudente, lá no Santa Clara. Irmãos, tinha uma obra muito linda, maravilhosa. Voltamos na segunda-feira, por volta das 15 para 6 da tarde. Meu telefone tocou, fui atender. Era a família em desespero. Então assim, a vozinha dela falou: irmão, a Rosana foi internada, ela foi para a UTI, da UTI ela foi para o isolamento, e a Santa Casa acabou de ligar, falando que ela tem 2 horas de vida. Só. Então nós queríamos que o irmão fosse lá fazer uma oração de despedida para ela. Não pode ir? O irmão já ungiu. Não, mas eu não faço oração de despedida para ninguém. Porque eu sirvo o Deus do milagre. Glória a Deus. Eu vou lá fazer uma oração para ela e Deus vai me guiar. Liguei para o irmão Genésio, fomos para a Santa Casa, descemos lá no isolamento. Aí a chefe do isolamento falou: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos orar para a irmã Rosana, que é minha irmã de igreja. Eu disse: não, mas daí não tem mais o que fazer. O médico já deu 2 horas de vida, ela já entrou na agonia da morte e já passou quase 1 hora. Não tem mais o que fazer. Eu disse: tá bom, mas nós vamos entrar lá. Vamos entrar e vamos orar. Me preparei, coloquei toda a roupa que tinha que colocar. Santo Deus. Colocamos também na boca a máscara. Entramos no isolamento. Deparei com um quadro muito triste, muito triste. Aquela magrinha, pele e osso, parecia, perdão da expressão, é o que parecia. Parecia que estava de 9 meses. Toda inchada. Irmão, respirando bem devagarzinho, seu pulmão já não tinha mais força de respirar, toda molhada de suor. Chamei ela por nome e não respondeu, não abriu o olho lá no fundo, tudo inchado. Aí eu senti de colocar essa mão aqui na cabeça dela. Entrei na comunhão com Deus. Glória a Deus. Eu falei: Senhor Deus, Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Tu não precisa recuperar nada. Pois o que fizeste a irmã Rosana gerar no ventre da sua mãe e desse a condição dela viver 18 anos. E agora, por falta de um fígado, ela está indo embora. Não tem mais o que fazer. Já está aqui terminando os seus últimos minutos. Mas Tu é Criador. Se Tu quiseres, Tu podes criar um fígado novo nela. Ela vai viver, vai te servir e nós vamos te glorificar. Glória ao nome do Senhor. Esta foi a oração. Encerramos a oração e o irmão Genésio saímos, fomos embora. Agora a minha preocupação era, irmão, levar a palavra de consolo para a família, porque os meus olhos da carne não tinham o que fazer. Fiz a oração por fé, mas a carne, né, fica lutando.
ela não vai viver. Chamei o irmão Genésio, tinha uma reunião de evangelização para atender 8 horas, o irmão Genésio, vamos lá na casa da família. Chegamos na casa da família, entramos, a gente quer, né irmão? Quer, mas não tem. Palavras para ajudar na hora da partida. E a hora que começamos a dirigir algumas palavras para ajudar a família a receber a notícia da morte da filha, que a família já tinha falado que não merecia das 2 horas de vida, né? De repente a mãe dela entrou em desespero. Começou a gritar e falar assim, eu não estou preparada para receber o anúncio da morte da minha filha, não estou preparada para receber o anúncio da morte da minha filha. E os irmãos não vão embora sem antes de ouvir a palavra. E ela não era batizada, não era crente ainda. E a mãe naquele desespero falou, irmã, nós também estamos em aflição, estamos em angústia. E a palavra de Deus, irmã, é revelação. Nós não escolhemos, não imaginamos o que vamos ver para pregar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajoelhar agora e vamos orar. Se Deus me revelar a palavra, eu prego para a irmã. Se Deus não revelar, Ele se encarrega de preparar a irmã e nós para receber aquilo que foi a vontade de Deus. Ajoelhamos e Deus me deu a oração. Estava orando uma oração bem curtinha, irmãos. E a hora que estava orando, o Senhor falou assim para mim, Salmos 23. Glória ao nome do Senhor. Levantamos, irmão. Falou assim, irmã, Deus me revelou a palavra. Salmos 23. Abri a Bíblia e comecei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me vai em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E a hora que chegou no 4º verso, que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aqui Deus me tocou com poder, que eu parei de ler e falei assim, irmã, Deus manda pregar, não é morte, é vida! Glória ao nome do Senhor! A irmã ficou feliz. E nós fomos atender a reunião de evangelização, irmão. E eu, aquela noite, orei mais do que dormi. Tinha deixado o meu número do telefone da Santa Casa. Falei, olha, se ela entrar em óbito, vocês me ligam, eu sou o ancião da igreja, eu vou lá falar para a família, levar notícia. Mas o telefone não tocou. Passou 2 horas, passou 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, fui para o trabalho e orando. Foi a noite e o dia que eu mais orei. Oração, quando foi 15 para 6 da tarde da terça-feira, 24 horas depois de nós termos ido lá, ainda o telefone não tinha tocado. Aí o telefone tocou, fui atender, era uma família de irmãos, vizinho dessa família, e dizia assim, Morculano, eu estou com a família aqui, eu acho que eles estão muito empolgados. Não é tudo isso que está acontecendo não, eu gostaria que o irmão fosse lá na Santa Casa para confirmar para mim se realmente é isso ou não. Eu falei, irmão, estou indo agora. Liguei para o irmão Genésio, peguei na casa dele, subi para a Santa Casa, ela estava muito fraquinha, ela estava na UTI. Quando nós chegamos na UTI, até hoje, o irmão Elídio, vamos lá orar por um irmão, que está nessa mesma UTI, já mostrei para o irmão Elídio a cama que é, a irmã Rosana estava. Na hora que eu abri meio metro da porta da UTI, assim, ela estava na última cama lá. Ela ergueu as 2 mãos para o céu e falou essas palavras, irmão Herculano, Deus me libertou, estou com fome e quero ir embora para minha casa. Glória ao nome do Senhor. Chegando lá, aquela que estava toda inchada estava magrinha, estava liberta por completa. Deus criou um fígado novo para a irmã Rosana. Deus deu um fígado novo para a irmã Rosana. Fez 18 anos agora, está lá com 36 anos de idade, curadinha por completa, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Irmão, nessa comunhão gloriosa, Deus vai criar alguma coisa nova na tua vida. Vê, irmão, Deus vai criar alguma coisa nova na tua vida. Alguma coisa que estava aí não funcionando mais, Deus vai tirar e vai criar algo novo que vai funcionar. Vai funcionar. A partir desse culto vai funcionar. Resultado, irmãos. Ela tinha uma consulta marcada em São José do Rio Preto, de Tupã a 220 quilômetros. Antes de Deus fazer a obra, ela não tinha condição física de ir lá, nesse especialista. Mas depois que Deus libertou ela ligou lá e perguntou se estava ainda valendo a consulta. E ela foi lá. Foi lá e levou todos os raios-x anterior do fígado condenado, 100% comprometido. Levou para o médico fez todos os exames, examinou o fígado e tal. E olhava o anterior e olhava o atual. Olhava o anterior e olhava o atual. Sofia, não tem nada a ver esse daqui com esse daqui. Aqui está comprometido 100% e aqui está funcionando 100%. Você alcançou o milagre de Deus. O teu filho está com o fígado de criança, o fígado novo.
novo, vai viver a tua vida porque você alcançou o milagre das mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, mas Deus é fiel no que Ele fala. Glória a Deus. Ela e o senhor mandou ir lá. Fala com ela. Eu fui lá, falei aos irmãos, eu não tinha que mandada por Deus. Deus manda te dizer que esse fígado novo que Ele te deu não é para você usar no mundo, não. Não é para você usar na vaidade, não. Esse fígado aí é para você servir a Deus, é para você desfrutar das bênçãos de Deus. Enquanto você estiver firme na graça, você vai ter um fígado bom. O dia que você desviar os teus caminhos da graça, o Senhor te coloca na prova e você vai embora. Porque Ele ama a tua alma. Irmão, passou um tempo e essa moça não arrumava casamento, sabe? E aí apareceram uns mocinhos lá de fora, sabe? Só quer aproveitar. E ela caiu na fraqueza, começou a namorar. Mas não pegou não. Começou a namorar, de repente eu recebo uma notícia da mãe, que ela estava ruim. Aí fui lá de novo, conversar com ela. Essa irmã, lembra dos conselhos que Deus deu para a irmã? Que o filho do novo é para servir a Deus? Então você está aí, ó, né? Caiu nessa fraqueza, está namorando. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, irmão. Então, ó, você quer viver? Quer ir para o céu? Acaba com isso daí. Vai servir a Deus que Deus vai te libertar. Irmão, acabou com o namoro, abandonou o rapaz, voltou à saúde e está lá servindo a Deus. Está solteiro até hoje, glória ao nome do Senhor. Mas está lá com o filho do novo servindo a Deus. Então, Deus não é de duas palavras. É sim, sim e não, não. Vou fazer uma pergunta que Deus manda para o irmão Alexandre. Você quer saúde para servir o mundo ou para servir a Deus? Você quer saúde para servir o mundo ou para servir a Deus? Você quer o dom para a vaidade da tua carne ou para a libertação da tua alma e daqueles que estão ao teu redor? Responda para o Senhor agora. Meu Senhor, agora assina um decreto em teu favor. Se for para o bem da minha obra, para o bem da tua alma, seja cumprido o desejo do teu coração. Se for para o bem da tua alma, é para o bem da minha obra, seja cumprido o desejo do teu coração. Esses olhos viram, que essas mãos apalparam, nós vira a noite aqui sem gente nenhuma. Mas para hoje está ótimo. Então vamos agora aguardar nessa comunhão. Qualquer um que estiver aqui presidindo falar, não, essa igreja não tem problema. Porque desde o primeiro amém, eu estou arrepiado dos pés até a cabeça. Não há lugar melhor que estar na casa de Deus. Agradeço a Deus pelo batismo, ainda muito jovem. Também já tem preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, tem nos ajudado, tem nos dado 2 filhos. O Henrique já está com 9 anos, o Mateus está com 2 anos e 7 meses. É a alegria do nosso lar. Eu costumo dizer que eu tenho 2 terroristas dentro de casa, mas é saúde e o nome de Deus tem que ser glorificado na nossa vida. Tudo promessa de Deus. Agradeço ao Senhor pelo selo da promessa, de bênção de novas línguas, e pela felicidade que o Senhor me deu de quando nasci. Meus avós já serviam a Deus, minha mãe e meu pai também. Na década de 50, na cidade de Califórnia, no estado do Paraná, Deus deu a graça dos meus avós serem evangelizados. E naquele dia o Senhor fez uma promessa para o meu avô, que toda a sua família, a sua descendência, serviria a Deus na fé. Agradeço a Deus, meus avós tiveram 14 filhos. E desses 14 filhos, hoje nós somos em 167 pessoas da mesma família. Posso dizer que a nossa família serve a Deus na terra. Quando tem casamento é só o Criador, a igreja fica vazia. E eu lembro que quando não tinha ministério, eu não perdi uma festa. Hoje eu estou pagando. Mas não vai não, divide pelo menos a metade. Depois vocês vão, não, vamos tudo para a festa, mas tá bom. Deus conhece todas as coisas. Deus fez muita promessa. Tem outros servos de Deus também no ministério, temos diácono, cooperador de jovem, carregado local, regional, enfim. O Senhor sempre mandou nossa família para servir a Deus. Eu agradeço a Deus. E quando eu nasci, praticamente meus 2, 3 anos de vida, minha irmã cuidou de mim, sua irmã mais velha, porque minha mãe tinha um Cleito, um pouquinho mais velho do que eu. Quando o Cleito nasceu, ele nasceu com leucemia no sangue, irmãos. E naquela época a medicina não estava tão avançada. Cleito com 3 anos e 4 meses, o Senhor recolheu ele para o seu reino de glória. E minha mãe conta que no funeral do Cleito, eu tinha um ano e pouquinho no colo dela, e muitos aqui, os mais experientes, vão lembrar. Antigamente tinha um tal de doutorzinho, era um negocinho rosa, né? Que a 3 quilômetros sabia que alguém estava chegando tão forte que era aquele né? As irmãs mais experientes vai lembrar. E minha mãe conta que durante todo o funeral,
eu fiquei na testa do Cleito, passando o doutorzinho para tirar as manchinhas pretas, porque chegou uma época que eu não tinha mais veia, então começaram a procurar pela cabeça. E vi que era limpando, minha mãe não entendendo. Mas naquela noite, ou naquela tarde, você mandou a palavra no funeral, dizia: irmã Sebastiana, não chora por esse que Deus levou, esse já está guardado, está guardando o suor da trombeta, que a coroa da vida eterna ele já garantiu, glória a Deus. Mas cuida desse que está no teu colo, esse vai ser teu ajudador, vai te ajudar na obra de Deus, vai te levar para congregar, e os anos vão se passar, não muito tempo, e você vai correr da boca dele na palavra que ele vai mandar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que com 3 para 4 anos já de idade, já ajudavam na limpeza da casa de oração. A minha missão na limpeza era arrancar os chicletes que o povo grudava debaixo do banco. Então, o operador naquela época, ele já era aposentado do exército, e ele era especialista em criar arma branca. Ele fazia lá uns canivetinhos bem preparados, me chamava: ó, tá aqui tua missão. Eu saía debaixo de cada banco, e a minha alegria, quando eu terminava a limpeza, era entregar aquele polvo de chiclete na mão dele, que eu sabia que no culto à noite o chicote ia estralar, glória a Deus. E estralava mesmo, mas aquele servo de Deus sempre foi cuidando de nós ali, e foi passando os anos, e na limpeza, Deus deu a graça, realmente veio muita obra, Deus fazendo também. Agradeço a Deus uma obra que marcou muito a minha vida, nós temos uma irmã Titinha, terrível, pensa na velhinha profeta, e estava orando aquele dia na limpeza, quando dava coragem, eu abria a oração, mas não tinha força de orar, eu era tímido, né? Eu era muito tímido, agora Deus travou mais só um pouquinho, mas eu era muito tímido. E naquele sábado, Deus fez um grande milagre ali, nós abrimos aquela oração na limpeza, a irmã Titinha orou, e quando nós levantamos a oração, a irmã Titinha falou assim, eu falei: irmão, você tem alguma parte? A irmã Titinha falou: eu venho. E tinha uma moça junto naquela limpeza, ela olhou para aquela moça e falou: olha, só Deus sabe a forma que você chegou até aqui, só Deus sabe a dor que você está sentindo, mas a limpeza nem começou, então Deus está me dando autoridade. Dá 3 glórias que o mal que tem dentro do seu estômago, Deus arranca com raiz e tudo, glória a Jesus. Aquela moça deu glória, deu 2º glória, no 3º glória ela deu uma ânsia que estava dentro do câncer, vomitou com raiz e tudo, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Deus deu de contemplar muitas obras, eu gosto de falar isso na primeira igreja, que Deus dá graça de atender. Eu posso estar enganado, mas parece que o povo perdeu a fé, nós não vê mais essas obras, não levantam mais para contar, mas eu quero dizer e anunciar para essa igreja: Deus não mudou, Deus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, e nessa noite eu sinto de anunciar: Deus vai derramar mais fé nos nossos corações. Quantas obras que ouvíamos? Tinha um tio que era diácono, agora mais um que é neto, só recolheu o primeiro em 2004. Então ele contava muita obra de coleta de crianças, mães que levantavam aqui e falavam: meu filho pediu Danoninho, e Danoninho é diferente de iogurte, Danoninho é marca, e Deus preparava o Danoninho. Hoje não se escuta mais. Escuta, não. Será que o povo perdeu a fé? Ou será que está parando de bater na porta da misericórdia? Glória a Deus. E eu desci no meio desse meu filho, era terrível. Até contei hoje algumas coisas aqui na reunião da minha cidade. Então eu cresci por graça e misericórdia, cuidado da mãe, dentro da igreja, ensinar o caminho da oração, desejoso de ver obra, de ver milagre. E Deus me deu, fala: eu estou até meio folgado para o céu, porque fala: vai ter dia no meio do milagre, e aí, não aparece. Então minha mãe me ensinou desse jeito, a buscar, a orar, e de boca fechada, e de olho aberto, sem comer, não ver obra naquele lá. Então eu cresci assim, orando e vendo muita obra. E Deus fez muitas promessas na minha vida, que havia muita obra, Deus cumpriu algumas. Tem muito para cumprir, Deus vai me dar bastante vida, quero viver pelo menos até os 200 anos. E eu agradeço a Deus que eu vi meu tio contar muita obra de viagem, de missão. Ele chegou um tempo, irmãos, que nos últimos 4, 5 anos da vida dele, irmãos, ele chegava de viagem um dia, no outro dia já saía de novo. Foi viajando assim, praticamente 24 horas. E eu vi ele contar umas outras: não, um dia eu quero ir em missão, quero ver como é que é esse negócio aí de entregar a cesta básica, de ver o povo falando em língua, mas tudo no tempo de Deus. Quando chegou uma época determinada, fui convidado pelos irmãos para ir para a missão em Minas. Aqui no sul de Minas tem um vilarejo por nome de Freitas, que fica no município de Soledade de Minas. Um lugar muito difícil, muita pobreza, ali passa o rio Sapucaí, e há muitos anos que a ponte, devido a uma grande enchente, ela desabou, e ela está caída dentro do rio, até hoje está na mesma situação. Então, para chegar ali, só chega por um lado. Se você for chegar para o lado da congregação, por exemplo, tem que dar uma volta de mais de 50 quilômetros. Então, para entregar cesta básica, aquilo que Deus prepara, tem que parar do lado de cá, improvisar então uma escadinha de madeira, você sobe naquela escada de madeira, desce uma outra escada de madeira e cai em cima da ponte. Você atravessa por dentro do rio, quando não enche, você passa por cima do cimentário da ponte. Quando chove, não tem o que fazer.
E nós fomos, irmãos, e aquela alegria, a primeira missão, glória a Deus. Quando nós entramos na primeira casa, ali, do irmão Chico, naquela época, isso foi mais ou menos em 2011, 2012, o irmão Chico ganhava, naquela época, R$150 por mês da colheita do café. E o irmão Chico era um homem muito abençoado da sua casa. Tinha 7 filhos. Pensa uma coisa linda, 10, 9, 8, 7, caminho. E quando nós entramos naquela casa, entregamos aquilo que Deus preparou, e eu falo que até hoje eu nunca orei tanto na minha vida igual aquele dia. Foram 25 casas visitadas e 25 orações. Mas não é oração do Senhor, Deus está te dando pela cesta, não. O povo bate, quer profecia, quer ver obra, quer milagre. E Deus encurta até o relógio, até a hora que eu já uma segurada, né? Então nós fomos orar. E quando nós oramos, a mãe, porque nós oramos, vamos orar no quarto da Mariana. Então, entramos no quarto da Mariana, deparei com uma situação, uma menina em cima da cama, toda entrevada, toda torta. Ela nasceu com o destacamento da sua bacia, teve uma paralisia. Então a Mariana só mexia os olhos e falava bem devagar. E fomos orar, irmãos, e agora Deus desceu dentro daquele quarto, o chãozinho batido, e de repente levantamos a oração, Deus tomou um servo que estava conosco, irmão, pode até ser loucura para uns, mas o que Deus está mandando pregar para essa menina, eu vou pregar. Falou, Mariana, você acredita que Deus pode fazer um milagre, você ser uma criança normal, você poder voltar a andar? Ela só baixava o olhinho, sim, a lágrima correndo no seu olho, glória ao nome do Senhor. Se você não viu milagre ainda, vai batendo na porta da misericórdia que você vai ver milagre. Agradeça ao Senhor, foi uma glória muito grande, congregamos, viemos embora. 90 dias se passaram, voltamos lá novamente, era de 3 em 3 meses. E de repente, irmãos, quando nós estávamos atravessando aquela ponte, e nós olhamos do outro lado, as criançadas correndo, a criançada brincando, e de repente escutamos uma voz mais estridente: os anjos de Deus chegou, glória ao nome do Senhor. Uma alegria dentro de nós, estamos contentes. Quando nós subimos a escada, eu fui o terceiro a subir. Quando eu subi a escada, quando eu olhei quem estava correndo com a boneca Barbie na mão, a Mariana, liberta por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Mas eu agradeço a Deus que antes da obra da Mariana, já no caminho, Deus fez uma obra muito bonita. Estávamos no carro, irmãos, e quem anda na missão da obra de Deus, não adianta. Quem tem instrumento vai tocando, quem tem violão vai dedilhando, e glória para o céu, e está tudo certo. E agradeço a Deus, oramos para sair. E quando nós estávamos na rodovia, na Fernão Dias, um irmão que estava junto no carro que ele estava, falou: irmão, eu estou sentindo de passar na cidade tal. Falou: meu irmão, mas o dono da missão está no outro caminhão lá. É ele que tem que sentir, nós só somos ajudantes, estamos aqui para carregar a cesta básica, não vamos mudar o percurso. Não. E Deus vai dar um sinal que nós temos que parar numa cidade dessa. Tá bom. Quando paramos no pedágio, irmãos, glória ao nome do Senhor, que nós pagamos aquele pedágio, quando a moça foi devolver o comprovante para aquele irmão que estava dirigindo, Deus tomou aquele irmão numa linguagem maravilhosa, abriu o vidro do carro, olhou dentro do olho daquela mulher e falou: a paz de Deus, minha irmã. Ela falou: amém, glória ao nome do Senhor. Andar na comunhão é isso, é ver obra, ver sinais e ver maravilha. Agradeço a Deus que hoje você cutucou o céu na tua casa, você pediu um sinal para saber se Deus está na tua vida. Então Deus manda te anunciar agora as 3 contas de água que está atrasada, as 3 contas de luz que está atrasada. Deus vai te dar a condição de pagar. E já tem um sinalzinho aqui, o que estava na comunhão já abriu a carteira. E Deus manda te anunciar, manda esse adversário que assopra no teu ouvido, que Deus não te ama, que Deus não dá na tua vida, que antes das 10 horas da noite você pediu um sinal que o anjo tinha que passar na tua cabine. Olhei no relógio 5 para as 10 da noite, a linguagem daquela irmã foi aumentando, da glória, da comunhão, e tinha um moço junto com a gente que não tinha promessa. De repente aquela glória foi entrando dentro do palinho de 4 portas, envolveu aquele menino na comunhão, ele abriu a boca, deu 3 glórias, a linguagem brotou, dá um glória na comunhão. Oxalá você não tem encontro com a tua alma aqui dentro hoje. Agradeço a Deus que quando nós se acalmamos, ela começou a se acalmar, na verdade. Eu não aguento mais a prova, a luta, a guerra. Meu esposo me abandonou e eu fiz uma oração hoje que se Deus não desse um sinal que estava na minha vinda, quando eu saísse às 22 horas, eu ia me jogar debaixo da primeira carreta que passasse na rodovia. Mas antes do adversário chegar, Deus chegou primeiro. Abra a tua boca e dá um glória aqui agora. Antes do adversário entrar com a tristeza, com o luto dentro da tua casa, o céu está indo lá, tem que dar um glória na comunhão. O adversário não vai vir na tua face. E foi passando o tempo, e Deus foi fazendo obra. Eu agradeço a Deus que eu tinha um desejo de trabalhar numa multinacional, e nada do céu cumpriu o desejo do meu coração, mas é tudo no tempo de Deus. Um dia recebo uma ligação para participar de um processo seletivo. Quando falaram o nome, eu falei: nunca ouvi falar o nome dessa empresa. Mas essa empresa é da Alemanha. Eu falei: opa, Deus aí.
Mas fui buscar a palavra, estava trabalhando. Busquei a palavra, o Senhor mandou a palavra 3 de Apocalipse, verso 7, a chave de Davi, e abre ninguém fecha, não fecha ninguém abre. Falou, meu servo, vai em paz, que a porta já está aberta. Deu um glória, parecia que só estava eu na igreja, glória ao nome do Senhor. Fui fazer a entrevista, quando eu recebi, chamava na sala do RH, a moça pegou meu currículo, olhava para o currículo, olhava para a minha cara, eu falei, ela está chamando, eu tenho o currículo, não sei o que está acontecendo. Ela falou, você não fala inglês? Eu falei, moça, nem o português direito, só Deus sabe da minha vida. Mas você não fala francês? Eu também não falo francês. E alemão? Muito menos. Eu falei, mas moça, a empresa multinacional alemã tem que falar no mínimo inglês, você não fala inglês, você não fala francês e você não fala alemão. O que você sabe falar? Glória a Deus, é o que sai da minha boca, aleluia. Ela falou, esse palavra aí é de crente, você é crente, né? Poxa, eu falei, graça e misericórdia, sirva a Deus da congregação. Eu falei, não gosto desse povo. Ela falou o seguinte, eu tinha que te mandar você de volta para a tua casa. Mas já que você falou que você é crente, eu vou deixar você seguir o caminho. Vamos ver até onde você vai. Pergunto, mexeu comigo ou mexeu com o céu? Glória ao nome do céu. Agradeço a Deus que passando de fase. Passei da primeira, da segunda, 3 meses aquele processo seletivo. Meu telefone tocou, era aquela moça, olha, você está indo longe, olha, você chegou na final. Eu falei, glória a Deus, não dava muita atenção para ela. Amanhã tem uma entrevista final. É muitos anos que isso não acontece, Rafael. O presidente da empresa quer conversar com os candidatos. Eu falei, glória a Deus, estou indo aí na comunhão. E fui, irmão. No outro dia cheguei lá. Quando cheguei na recepção, tinha eu e mais 2. Glória ao nome. Escutei eles conversando. Quem me indicou aqui foi fulano, ciclano. Meu Deus, o que eu falo? O Senhor só visitou meu coração. Fique em paz que eu tomo a tua boca para anunciar. Agradeço a Deus. Passou um pouquinho, veio o presidente, muito bem vestido, terno e gravata, e pegou e cumprimentou o primeiro. Qual é o teu nome, fulano? Quem te indicou? Ciclano? Ou é gente boa, diretor financeiro aqui, meu amigo. E foi pro segundo, tudo bem, seu nome, Ciclano. Quem me indicou? Beltrano, rapaz, é o diretor de logística, muito meu amigo. Falei, senhor, o que é que eu falo agora? E você, seu nome, Rafael? Quem te indicou? Saiu automático, o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ele segurou minha mão, epa, esse aí eu não conheço, entra aqui na minha sala, vamos conversar um pouquinho, glória. Sentei na sala dele, pegou meu currículo, mesma coisa, você não fala inglês, não, francês, não, alemão também não, mas você falou do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? E falei para ele da graça, da congregação. Falou, escuta, essa igreja é uma cinza, sim, é uma cinza. É uma que senta a mulher de um lado, o homem do outro. Falei, ela mesmo. A mulher usa um pano branco na cabeça, véu. Isso, é ela. Ele perguntava, eu já respondia na lata, mas não podemos abrir brecha para aniversário. Perguntou, toma lá, glória. Ele falou, é uma que toca umas músicas, hino de cânticos, louvores e súplicas a Deus. É uma banda, não, é músico, glória ao nome. Mas tá bom, acho que é essa mesmo. Eu moro num condomínio aqui atrás, muito grande, e na rua da minha casa tem uma igreja dessa aí, e de repente meu coração está todo triste, tudo, parece que eu tomei uma surra, não consigo pensar, não consigo raciocinar, mas quando eu passo em frente a essa igreja, Rafael, eu escuto um zino bonito, eu escuto uma música gostosa, alguma coisa arranca essa tristeza de dentro do meu coração. Passou a mão no telefone e falou, moça, você está vendo as indicações do fulano e do ciclano? Manda para casa. Hoje quem manda aqui é a indicação do Senhor Jesus. Abre a tua boca e dá um glória aqui agora. Eu vou cumprir o desejo do teu coração. E aí Deus está fazendo muita obra. Aí você imagina, um menino que vivia na oração, vive ainda, glória a Deus, chega para trabalhar, assoviando o hino, e faz Deus, você crê, eu sou de Guarulhos, e mais um pouquinho, resumindo, ali naquele andar tinha 11 servos de Deus. Aí a coisa ficou boa. Chegava todo dia mais cedo, a empresa lá em Cotia. Mas marcava de chegar lá às 6 horas da manhã para orar antes de começar a experiência. Mas que hora que começava às 8, 2 horas para orar, tá bom demais. E Deus foi fazendo muitas obras lá dentro. Mas eu agradeço ao Senhor, que eu tinha um desejo de viajar para outros países. E Deus cumpriu. Eu agradeço ao Senhor que estava no Chile, uma convenção. E essa empresa tem filiais em 90 países. E ali era uma grande convenção que estava tendo no Chile, profissionais dos 90 países reunidos. Então nós trabalhamos, chegamos lá domingo, para vir embora no outro domingo. Então a reunião aconteceria de segunda até sexta, no final de semana nós íamos passear, conhecer os cordilheiros antes, porque crente também pode passear, não é proibido, tá bom? E assim foi. Mas eu agradeço a Deus que na noite da quinta para a sexta, eu estava orando, sempre gostei de orar, sempre gosto de orar. E o Senhor me deu uma revelação. E o Senhor falou para mim desse jeito, meu servo, amanhã, a hora que começar lá a reunião, você vai pegar o microfone e você vai anunciar essa revelação que eu estou te dando. Quem acreditar e quem crer, vai se livrar. Quem não acreditar, vai pagar a consequência. Tem um temor muito grande, eu falei, Senhor, compre-me com o teu sangue. Mas eu agradeço a Deus. O nosso diretor aqui do Brasil estava com a gente. Eu sempre chamava ele de chefe. Eu, chefe, uma coisa para te contar aí. Por que, Rafa? Ele falava de Rafa. E contei aquilo que eu falei para a igreja. E eu vi que ele se arrepiou inteiro. Ele falou, rapaz,
Bom, eu conheço esse Deus seu aí. Já viu que Deus fez lá no Brasil. E eu estou junto com você, eu quero ir embora. Deus falou que tinha que ir embora todo mundo na sexta-feira de noite. Eu vou embora, quem quiser ficar que fique. Eu falei, mas então, eu não falo inglês, não falo francês, não falo alemão. E Deus mandou falar isso aqui pro povo. Ele falou, não, será que seu Deus deixa eu falar no seu lugar? Eu falei, com certeza, está liberado. Glória a Deus. E ele catou o microfone e mandou bala. Aí vocês vê o caminho de Deus. Como é que pode o Chile, que ele já foi, não é tão grande? 90 países envolvidos. Pois naquela sexta-feira Deus preparou que todo mundo conseguiu sair do Chile. Quando cheguei no Brasil, era já começando a raiar o dia. Quando eu liguei o telefone, naquela época era Nextel ainda, tinha 77 ligações da minha esposa. Você está bem? Eu falei, estou bem. Onde você está? No aeroporto. Procuro na televisão. Quem lembra? 2010. Um grande terremoto no Chile. E aquele hotel que nós estávamos hospedados veio abaixo. Muitos perderam a vida. Mas nós estamos aqui dizendo que Deus é bom e que Deus cumpre a promessa do que ele manda. Glória ao nome do Senhor. São muitas obras. Agradeço a Deus. Vamos para a roda rápida, 7h15. Vocês acreditam em anjo ou não? Vamos contar umas obras de anjo aqui. Quem não acredita, bate a porta rápida. Era um desejo meu ver anjo. Era um desejo meu ver anjo. Meu tio lá ensinava a nós tudo isso aí. Não, tem que ver anjo, tem que ver anjo. Falei, senhor, eu quero ver anjo. Não importa se é gordo, se é magro, ver anjo. E orando e buscando. E quando eu era jovem, contei isso aqui na reunião da mocidade hoje, eu gostava muito do cantor que tem. É vivo até hoje. Eu falei com o João aqui que na reunião da mocidade eu não falo o nome, nem falo. Quem quiser saber, é só fazer um pix depois. Então vamos construir a nossa igreja lá e começar a guardar dinheiro já, né? E eu gostava muito dele, não perdia uma vez. Lançava a música nova, era o primeiro a comprar fita cassete ainda. E minha mãe paranaense brava, falava pro meu pai, um mineiro tranquilo. Ô Rafa, você não tá vendo o menino aí? Ô mineirinho, faz uma coisa. Meu pai com 2 tartarugas na mão, fugia 5 da bobeira. Mas um anjo de Deus. Ô velhinha, fica em paz. Quando Deus cruzar o caminho dele, tá tudo certo. Mas eu falei para a mocidade hoje aqui, nunca perdi uma reunião de jovens, nunca perdi uma reunião da mocidade e nunca perdi um culto. Tá certo? Tem que ser tudo aqui, ó. Sim, não. Mas eu agradeço a Deus. Fui para o Rio de Janeiro, a trabalho, numa prova espiritual muito grande, não tinha força para orar. E quando, isso, 2011, foi essa obra, eu ainda tinha costume de dar uma caminhada de vez em quando, hoje não sobra tempo para cá. E quando eu desci para caminhar, eu dei de frente daquele cantor, ali na praia da Barra da Tijuca. Ele viu minha reação e falou, você não é daqui? Eu falei, não, eu sou de São Paulo. Ele, mas sou teu fã. É mesmo? Eu falei, sou teu fã número 1. Ele, eu quero ver, fui falando todas as músicas dele. Ele falou, rapaz, você é meu, mas não sou pouca coisa não, mano, sou top. E aí levantou, igreja, uma ingressão desse tamanho, assim, estava com a pochete. Falou, até que dia você fica aqui? Eu falei, que é sexta. Eu falei, então tá bom, quinta-feira tem um show aqui, esse ingresso, o seu ingresso VIP. Você vai no meu camarim, o que eu comer você vai comer, o que eu beber você vai beber, o que eu fizer você vai fazer. Vou te colocar em cima do palco. E se você tiver coragem, te entrego o microfone e você canta uma música junto comigo. A carne bateu pau, minha alma estraçalhada por dentro. Falei, tá fechado, tamo junto. E dormi, fiz a minha caminhada, voltei, tomei uma sopa e fui dormir. E sem orar, não tinha força para orar. Quando eu coloquei minha cabeça no travesseiro, eu tocou a campainha do quarto. Eu levantei, fui lá no olho macho, não vi ninguém. Fui lá um perturbado que errou o lugar. Voltei, sentei, quando eu fui colocar a cabeça, tocou a campainha de novo. Eu já levantei irado. Falei, vou abrir essa porta, quem estiver do outro lado não vou rolar nesse carpete. Mas eu agradeço a Deus, igreja, quando eu abri a porta, eu vi uma cena que eu jamais vou esquecer em toda a minha vida. Na frente do quarto, naquele corredor, tapetão, uma menina e um menino, loirinha, mais ou menos 6 anos de idade, cabelinho encaracolado, olhinho azul, de branco, do pescoço até o pé. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, quem são vocês? Viemos aqui fazer uma visita. Da parte de quem? Da parte do Senhor dos Exércitos. Glória. Você quer ver anjo? Glória. Vai dobrando a tua comunhão. Agradeço a Deus. Eu coloquei os dois para dentro, me colocaram sentado numa cama, sentaram na outra. O menino olhou dentro dos meus olhos e anunciou, olha, ela vai falar com você. E depois eu quero falar com você. O menino com uma voz da autoridade. Agradeço a Deus que é glória. Hoje você recebeu um convite diretamente da profundeza do abismo. E se você aceitar esse convite, se você for onde você foi convidado, você não vai conseguir cortar o laço que o diabo armou. E você vai perder algo mais precioso do que dentro de você, que é a tua alma. O menino falou, chega que agora a conversa é comigo. Quando eu peguei ele no corredor, irmãos, ele não tinha nada na sua mão, mas do nada ele estava com uma espécie de agenda. Hoje eu sei que era do céu aquela agenda. É o livro das crônicas, glória. Ele falou, vou ler o que está escrito aqui e você presta bem atenção para não falar que eu não falei com você. Tá bom? Falei, tá bom. Rafael Vitor Pereira Júnior, nascido em 4 de agosto de 1982, sobre o ventre da tua mãe foi feita uma promessa que Deus ia te chamar na graça. Será tua alma que a promessa é evidência de novas línguas, ia te preparar a esposa, vai te dar filhos e um dia vai te colocar diante da criança e do jovem como cooperador de jovem. Não vai pagar 7 anos, Deus te coloca de ancião
ancião na obra de Deus, levantou a mãozinha para cima e anunciou: receba agora a libertação da tua prova espiritual no nome de Jesus Cristo. A linguagem brotou, glória ao nome do Senhor. E eu falava em língua, ele ali olhando, de repente eu consegui acalmar. E ele falou para você saber que é Deus que nos manda aqui. No dia que você estiver provado, guerreado, angustiado, precisando de um sinal, precisando de um milagre, Deus vai mandar nós junto com você para te acompanhar. Abre a tua boca e dá um glória aqui agora. Quem sabe o Senhor te dá um abraço nessa noite. Isso 2011. Olha como as coisas sublimes. Mais ou menos em julho de 2011. Quando foi setembro, tomamos a Santa Ceia no Novo Portugal. E Deus preparou para nós uma casa mais próxima do centro de Guarulhos. Tomamos a Santa Ceia. Fui falar com o Salvador, irmão Adão, nosso cooperador esse, que eu entregava o chiclete para ele. Irmão Adão, não sabe que eu casei, ele foi uma casa para mim lá. E eu quero falar com o irmão, tomei a Santa Ceia. Posso ir embora? Posso fazer comum lá? É mais perto da minha casa. Ele abaixou a cabeça, levantou. Falou: filho, quem sou eu para falar para você não ir? Pode ir, mas grava bem isso aqui que Deus manda te anunciar. Não vai demorar muito tempo, Deus vai me recolher. E quando Deus me recolheu, dito que era o cooperador de jovem, Ele vai ser o cooperador, e você vai ser o cooperador de jovem. Eu falei: calma que eu não terminei. E não vai completar 7 anos como cooperador de jovem. O Senhor te chama para o ministério de ancião nessa casa de oração. Glória, fui ordenado agora 28 de setembro. No dia 6 de outubro completaria 7 anos como cooperador de jovem. E a promessa de Deus cumpriu. Abre a tua boca e dá um glória. Você está preocupada que a promessa não vai cumprir? Você não desce a sepultura sem ver o fiel cumprimento dela. Eu vou onde tiver que ir para buscar o que é teu, que o livro não está escrito, que o nome está escrito aqui no livro da vida. 2014, julho de 14, Deus recolheu o mandamento. Setembro de 14, maldito cooperador oficial. Outubro de 14, acabaram com a vida da mocidade do Portugal, apresentaram nós como cooperador de Jorge. E aí, cooperador de Jorge, ministério novo, quer ver obra? Quer ver milagre, não é? E estou aqui, terceira reunião atendendo. Senhor, preciso ver obra, preciso de um sinal, preciso saber que é tudo nesse ministério. E acabou a reunião, o auxiliar me procurou, colocou: tem uma menina aqui que convidou uma amiga para vir para a reunião. A família não é crente. Posso buscar? Falei: deve buscar. Tá bom, no outro domingo, estou atendendo a reunião e entra o auxiliar de jovens, a menina que já era da reunião de jovens, a Vitória, e alguém, uma mocinha, mesma idade, com aquelas moletinhas, com aquela trancinha que usa bota com o tempo todo, e andando com toda a dificuldade. E ela não falava muito pouco. E sentou aqui no segundo banco. E lá na reunião tem um menino lá que ele tem o dom da velocidade. Não para, é correr na reunião inteira. E aquele dia foi diferente. Ele estava sentadinho no primeiro banco, de terno e gravata. Eu fui lá na mãe antes da reunião, falei: o que está acontecendo com o Paulinho? Ele está quieto, já cheguei lá no banco. Ela falou: não sei, ele levantou hoje, não conversou comigo, arrumei a roupa, ele reclama de vir de terno na reunião, coloquei o terno, ele não reclamou, então deve estar até doente. Eu falei: tá bom, deve estar doente. E olhando aqui, ele aqui, igual estava uma maneira, olhando dentro do meu olho. Eu falei: o que está acontecendo? Chegou na hora da palavra, eu falei: alguém tem a palavra? Auxiliar de jovem, quem tem? Eu tenho. Paulinho, tem a palavra? Eu falei: eu tenho. Eu falei: eita. Ai meu Deus, o Paulinho vai me complicar aqui hoje. Glória ao nome. Eu falei: então vem, Paulinho, vem aqui. Aleluia. Ele pregou a palavra bonitinho, 10 minutinhos conversando com a igreja, e de repente ele falou: mocidade, vamos clamar o Senhor hoje, porque o irmão Rafael pediu um sinal para Deus, que quer saber se Deus está no ministério dele, e Deus está marcando alguém aqui hoje com milagre, é a palavra, Deus seja louvado e encerrou. Imagina a igreja, glória ao nome do Senhor, vamos orar. E quando estava orando, agradecendo, eu senti que o meu paletó balançou quando ele era aquela auxiliar, falou: Cupe, sabe a menina que veio hoje? Sei, ela está falando que quer orar contigo aí em cima. Eu falei: manda vir, mas do nada, você falou: Cupe, eu não sei se você vai acreditar, mas ela está falando que do teu lado tem uma menina loirinha, cabelinho caracolado, com olho azul, toda de branco, fazendo assim para ela. Eu falei: então traz depressa que é milagre, glória. E ela veio subindo com toda a dificuldade, com a muletinha. Fui lá, levantei, ajudei ela. Quando eu abracei ela aqui para a comunhão, para orar junto, pedi para o auxiliar: eu vou abraçar ela que eu vou fazer um milagre. Quando eu abracei a Esther, glória, Deus tirou ela com a promessa, evidência de novas línguas. Para o milagre está acontecendo, glória a Deus. Passou uma reunião, passou 2 reuniões, na terceira reunião de jovem, estou aqui atendendo, de cabeça baixa, cantando, com o olho fechado. Quando abri o olho, eu vejo a Isabelle entrando na última porta, sem a muleta, andando com as próprias pernas, cantando, recitou o Salmo 23, já está lá uma moça grande, Deus a libertou por completo. Eu estou dizendo que Deus é bom. Quem sabe se você alcançar uma comunhão, eu mando essa lourinha dar um abraço na tua alma aqui hoje.
e quem o peso entrou. Olha, meu Deus, não devia ter falado. Mas a importância de andar na comunhão. Deus me trouxe um companheiro na frente. Peguei o telefone e liguei. Ele já perdeu falando em língua. Daí você está bem? Ele falou, onde que é o hospital? Eu falei, você não está bem não. Eu falei, quem não está bem é você. Eu estava orando aqui, o Senhor falou que você vai me ligar e vamos fazer uma visita no hospital. Qual é o hospital? Eu falei, então vamos, fomos. Cheguei lá. Quando entramos na porta da UTI, antes de passar pela porta, eu travei, eu não ia para frente, eu não ia para trás, fiquei travado. Um gelo, um medo, um temor me pegou. E ele olhando do meu lado, vamos lá, falei, calma aí, eu estou respirando para entrar. E de repente, irmãos, eu senti que alguma coisa balançou no paletó. Quando eu olhei quem era, era a menininha, eu vou lá com você, vamos, glória ao nome do Senhor. Aquele medo foi embora, e foi lá no leito 7, cheguei lá, estava a Jennifer, toda cheia de aparelho, não dava nem para ver o olhinho, era nada, tudo amarrada. O Senhor falou no meu coração, abre e pede para o teu companheiro orar, e fica na comunhão que eu vou abrir teu olho no Espírito, você vai ver um milagre aqui hoje. Eu falei, amém, Senhor, já faz quase 15 dias que eu não vejo um milagre, glória. E ele começou a orar, naquele momento Deus abriu o olho no Espírito, quando eu olhei no pé da cama, a menina Orinha estava subindo sobre o leito daquela UTI, e ela deitou, irmãos, glória, igual o menino da Sunamita, e deitou testa com testa, nariz com nariz e boca com boca. A Jennifer estava amarrada porque ela se batia, mas ela estava amarrada, mas a mão da Jennifer estava aberta desse jeito. A menina deitou sobre ela, fecharam a mão na comunhão, e dessa vez saiu essas palavras, Jennifer, aquele que me mandou aqui te manda pregar, receba a saúde agora no nome de Jesus Cristo Nazareno. Dentro de 7 dias você vai para tua casa. A minha linguagem manifestou, louvado, não contei nada para ninguém, como diz minha mãe, fiz boquinha de passarinho, vamos embora. Isso numa sexta, viajei na segunda para o Ceará. Quando cheguei na outra sexta-feira, desembarquei mais ou menos meio-dia, me liguei o telefone, mais um punhado de ligação do servo de Deus. Quando eu atendi, ele falou, já está sabendo do milagre? Que milagre? Esqueci completamente. Eu falei, que milagre, Rafael? Da Jennifer. Eu falei, não, me conta, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas naquela UTI tinha 7 crianças, e hoje, 11 horas da manhã, as 7 crianças tiveram alta e foram embora para casa. Os médicos não entendem o que aconteceu. Eu falei aos médicos dos médicos, né, meu irmão? Abre a tua boca e não glória aqui agora. Se o médico te condenou, os médicos dos médicos fala, come e bebe, que a tua jornada é longa. Glória é o nome do Senhor. Te usa para milagre aqui hoje. Massa, 7h30, mas ajuda, vamos acabar o culto no horário. Agradeço a Deus, um dia fui para Teresina, no Piauí, aleluia, já tinha um tempinho que não via a obra como esse Senhor, quero ver obra, quero ver milagre. Nós sabemos onde buscar a igreja, quando se perder a força de orar, é uma oração, o joelho no chão, outro de pé para levar, não. O Senhor quer convocar todos aqui para orar mais a partir de hoje. Os milagres vão voltar a acontecer na tua casa. Agradeço a Deus que fui pela Teresina e estava lá congregando com alguém na terça-feira, e aí o irmão Raimundinho chamou o Rafa, não dá para você em casa hoje, tem uma causa para tratar, amanhã você vai em casa jantar. Falei, é o céu, você vai comer por dentro. E fui na quarta-feira, jantamos, oramos, Deus pegou a mãe dele na prisão, pregou para ser ancião, já cumpriu. Quando eu saí da casa, agora é o nome do Senhor, o Senhor falou no meu coração, meu servo, passa no mercado e compra uma lata de leite, não. Isso é para quem acredita, glória, é o nome do Senhor. Agradeço a Deus, comecei a rodar aquela cidade, há muitos anos que não ia em Teresina, com muita dificuldade, achei um posto de gasolina, parei, bem moço, um mercado, olha, deu sorte, tem um aqui na rua de trás, mais forte, já vai fechar. Cheguei lá, entrei no mercado, falei, já que é para ser diácono, vamos ser diácono top. Peguei um carrinho grandão e saí no corredor, e andava, o senhor o que mais? O senhor nada. Senhor o que mais? Nada. Falei, o senhor o que? É só a lata de leite? Não, pega e vai embora. Lá, mãe, larguei o carrinho, peguei a lata, entrei no carro. Para onde, senhor? Vai pro hotel. Falei, pro hotel, recepcionista que toma leite, não é possível. E fui pro hotel, aleluia, agradeço a Deus. Cheguei no 17º andar, quando eu estava hospedado, falei, senhor, para que tu mandou comprar uma lata de leite? Não. O senhor falou, te quero como meu servo. Mas eu sou teu servo. Não, você não está entendendo. Eu te quero como meu servo. Olhei no espelho, eu entendi tudo. Estava de calça jeans e camiseta polo. Coloquei o terno, a camisa, a gravata, um frio maravilhoso, 40 graus, 11, quase mais de 11 horas da noite. Coloquei o senhor, agora, vai para a janela. Falei, senhor, eu estou no 17º andar, o que eu vou enxergar na janela? Vai para a janela, vai em comunhão para a janela. Eu fui para a janela, dobrei minha comunhão. De repente, irmãos, a cortina daquele quarto parece que abriu, e de frente àquele hotel, uma praça muito grande. Eu olhava os carros lá embaixo desse tamanho, falei, senhor, o senhor falou, abre os teus olhos do Espírito, eu clamei o sangue do Senhor. Aquela praça ficou pequenininha na minha frente. Lá no final vi alguém sentado na praça, os dois cotovelos em cima da perna e as duas mãos aqui debaixo do queixo, de cabeça baixa. O Senhor falou, vai lá, que a lata de leite não é para ele. Entrega a lata, mas antes ele pegar a lata de leite, pega o que está no bolso esquerdo da calça jeans. Vocês imaginam a forma que eu desci aqueles 17 andares. Olha, quando eu passei na recepção, o moço falou, mas você não acabou de chegar? Aonde você está indo? Eu vou lá na praça, não. Aí você não conhece, a prostituição é droga, é bandidagem, quem não está entendendo é você.
está mandando ir lá, já está lá me aguardando e está cercado com a carruagem de fogo. Olha o nome do Senhor. Ele falou, não, moça, não faz isso. Mas você acredita em alguma coisa? Eu falei, eu vou numa igreja. Falei, não, você vai ver milagre hoje. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou ficar aqui na frente. Se alguma coisa aconteceu, chama a polícia. Eu falei, você não vai ter nem tempo de chamar a polícia, vai ver um milagre acontecer, glória. E fui andando, irmãos. E quando eu estava no meio da praça, começou a vir na minha direção 2 homens, aleluia, estão segurando alguma coisa debaixo da camisa. Eu falei, senhor, vão me assaltar. Mas lembrei, celular está lá, carteira está lá, então vão levar a lata, mas se é da homem, se é do anjo que está lá, ninguém vai tomar. Quando chegou 1 metro de distância, um colocou a mão no ombro do peito e falou assim, espera um pouquinho, calma, olha bem para ele, olha o rosto dele, o que foi? O rosto dele está brilhando, o olho dele está vermelho, parecendo 2 bolas de fogo, calma, você é crente por graça e misericórdia. De que igreja? Da congregação cristã no Brasil, vamos embora, não mexe com ele, a minha avó é crente dessa igreja, se nós mexer com esse Deus mata nós aqui agora. Eu meti a mão no peito dos dois, para aí, passei, continuei andando, agradeço a Deus, dei mais uns passos, e começou a vir na minha direção, um andarilho, cabelo todo rasgado, tudo alto, assim, bem feio, rasgada a tua roupa, um saco nas costas, um mau cheiro muito forte. Eu ia para a esquerda, ele vinha para a esquerda, eu ia para a direita, ele vinha para trás. Senhor, não me assaltaram, agora deu um mendigo, me tornasse paciência, num piscar de olho, igreja, ele estava frente a frente comigo, quase que nariz com nariz, e falou, vai depressa que já está dando a hora, e saiu da minha frente, eu não tinha mais dúvida. Eu cheguei naquele anjo, estiquei a mão, falei, a paz de Deus, meu irmão. Ele levantou a cabeça, respondeu amém. Eu falei, aqui está a necessidade da tua casa, mas antes de você pegar o quebra que está no bolso esquerdo da tua calça, me dá aqui. Ele deu um pulo para cima, deu 2 tapas na testa, deu 2 tapas na coxa, e a linguagem maneira. Vocês acreditam nessas coisas? Não glória do fundo da tua alma, e a massa laia. Quando nós fomos se acalmando, ele colocou a mão e tirou um pacotinho do irmão. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Eu falei, conta. Faz 7 meses que eu estou desempregado, acabou tudo dentro da minha casa, mas hoje de manhã Deus te mandou os anjos na minha casa, e era sacola no sofá, sacola na mesa, sacola na cozinha, sacola na sala, mas eu tenho a Vitória, 2 meses de idade, é alérgica, não toma nem o leite da mãe, só tomo não, e quando eu saí procurando, irmão, tudo do bom e do melhor, eu não achei a lata de leite, não veio na compra. O diabo sentou no meu ombro e começou a dizer, o que adianta você ser crente, o que adianta você congregar, o que adianta tocar o violino, o que adianta, glória ao nome do Senhor, fazer visita, você vai comer tudo do bom e do melhor, e a tua filha vai morrer de fome. Faz o seguinte, vai lá na praça, compra um pacote de chumbinho, tira a tua vida, que pelo menos você não vê tua filha morrer. E assim eu fiz, irmão. Cheguei aqui, comprei um pacote de chumbinho, abri, peguei uma pedrinha, quando eu fui colocar na boca, escutei uma voz, espera aí. Quando eu olhei para trás, irmão, era um andarilho, todo sujo, cabelo alto, toda roupa rasgada, um mau cheiro muito forte, um saco nas costas. Eu falei, o que é você? Ele falou, não faça nada, porque aquele que mandou enviado falar contigo te anuncia, antes da meia-noite, a lata de leite da tua filha vai chegar. Abra tua boca e dá um glória na comunhão. Oxalá se hoje, antes da meia-noite, eu não te aposto a tua alma, faça um milagre dentro da tua casa, para o nome de Deus ser glorificado. Agradeço ao Senhor, olhei no relógio, 5 para meia-noite. Quando eu voltei, adivinha o recepcionista. Estava doido, pulando, o que é isso? Nunca vi isso, nunca vi isso. Abriu o relatório, olha aqui, vai congregar, quem sabe Deus tem uma baratoria, mas agradeço a Deus. No outro dia de manhã, não era nem 7 horas, meu telefone tocou, era o Rafael, sim. Ô, Rafael, não vai de ônibus, ô, meu irmão, tudo bem? Você está sentado? Tô, então deita. Eu falei, o que, rapaz? Irmão, não era nem 6 horas da manhã, escutamos buzina no portão, e era gente batendo no portão, minha esposa levantou e falou, bem, sabe os irmãos de onde você está aí? Vai lá, o que está acontecendo? Eu fui lá, eles chorando, pedindo perdão, pedindo misericórdia. O que foi, irmão? Nós já chegamos em casa ontem à noite, mas não dava para voltar, e nós percebemos que no porta-mala tinha uma sacola, tá aqui, irmão, perdoa nós. Irmão, quando eu abri a sacola tinha 10 latas de leite não, aí eu entendi porque era uma lata só, era só para aquela noite. Deu glória para Davi. Se Deus está mandando ir, vai. Se Deus está pedindo para fazer, faça. Se Deus está pedindo para anunciar, anuncia. É Deus da tua boca, é Deus da tua vida, e no final de todas as coisas o nome dele vai ser glorificado. A última, que o João tem que falar de coleta. Eu agradeço a Deus, já perguntei para o João, lá na casa dele. A igreja crê em milagre, ele falou, crê. Então essa aqui não é qualquer lugar que eu conto não, só quando Deus manda. 2005, eu numa prova muito grande espiritual, mexendo para casar, a minha esposa tinha encontrado o príncipe dela, ela não tinha casado ainda, né? Já casar. Eu estava lá numa igreja onde era comum dela, lá na janela, e Deus tomou um homem, serve na minha presença, ela pegou tudo a minha vida, querido. E ele pegou umas coisas que já cumpriu, inclusive essa parte de viajar para fora do Brasil, tudo foi naquele dia. E eu tinha muito desejo de viajar de avião, e até então não tinha acontecido. Tudo daquele dia Deus mandou na palavra. Tanto é que hoje, quando está 1 hora de voo, já fica angustiado. O senhor fala, você não queria andar de avião? Agora se vira, se vira. Tá bom, senhor, glória a Deus.
E Deus me fez uma promessa, preciso contar a obra para vocês entenderem. E aí, 2014, fui operador de jovens, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu fui para Bahia. Quando eu desembarquei em Salvador, meu telefone tocou. Era um servo de Deus que me salvou, não conhecia. Ô irmão, quem passou seu telefone foi o fulano de tal. Eu falei, danado. Irmão, vai congregar comigo quarta. Eu falei, filhão, estou indo para o interior. Não sei que hora que eu vou chegar quarta-feira. Na quarta-feira eu estarei aqui. Mas não sei que hora. Irmão, que hotel que você vai estar? Eu não estou hotel. Que hora que você vai chegar? Meu camarada é abusado mesmo, né? Falei, 6 horas da tarde. Mas falei para falar isso. Não tinha certeza de nada. Mas eu agradeço a Deus que na terça-feira, no final do dia, o representante do Rafa bateu a 900 quilômetros de Salvador. Então vamos sair de madrugada, quem quiser ir aqui agora, vamos ficar. Não, quinta-feira tem compromisso. Resumindo, irmãos, 15 para 6. Eu estava subindo os degraus da escada para entrar no hall do hotel. Quando eu entrei, escutei, pastor João Rafael. Falei, amém. Eu que te liguei, vamos te congregar comigo hoje. Falei, Senhor da glória. E vamos rápido, porque a minha comum fica a 120 quilômetros daqui. Eu queria torcer o pescoço dele. Falei, rapaz, eu andei 900 quilômetros, mas não. E falei, vamos logo. Porque hoje tem uma palavra para cumprir na tua vida. Eu falei, opa, a conversa ficou séria. Irmão, nunca tomei um banho tão rápido. Rapidinho, estava ali embaixo, entrando no carro, assim, você crê em milagre? Meu irmão, nasci para crer, meu nome é fé, solta milagre. Ele falou, mas antes de contar a obra que Deus fez, eu preciso contar para o seu que Deus falou para mim de você. Eu falei, é mesmo? O conto então, irmãos. Coisas que eu tinha conversado com Deus naquela semana, Deus colocou tudo na boca dele. Ali me deu a certeza que Deus estava naquela conversa. Agradeço, ele falou, vou contar o milagre. Então conta. Ele falou, escuta bem. Eu falei, pode contar. Aí pegamos a estrada, a rodovia, então indo. Ele falou, olha, há 8 anos atrás, entraram na casa da minha mãe, deram 8 tiros no filho dela. Ela chorou, claro, pegou, sepultou seu filho. E há 2 anos atrás, um outro filho dela estava ali desaparecido. E na noite do quarto para o 5º dia, através de uma revelação, o Senhor mostrou para minha mãe aonde o filho dela estava. Quando amanheceu, ela foi no microtério da cidade, bateu lá, falou, preciso entrar, meu filho está aí dentro. Mas quem é teu filho? Como quem te falou que teu filho está aqui dentro? Olha, moço, eu sou uma serva de Deus, eu sirvo um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e essa madrugada Deus falou comigo, e meu filho está aí dentro, e eu preciso levar ele para casa. Mas como é que é teu filho? É moreno, alto, mais ou menos 120 quilos. Então é esse aí, realmente. Tem um aí que já está 4 dias, 5 dias hoje. Hoje ele vai ser enterrado como indigente, que não tem documento. Eu falo, não, é meu filho, eu preciso levar ele para casa. Não, você precisa sepultar ele. Eu falo, não, moço, eu preciso levar ele para casa e eu vou levar ele para casa. Glória ao nome do Senhor. Então tá bom, vamos lá que eu vou com a senhora. E quando ela entrou, irmão Rafael, naquele lugar, que abriu a geladeira, que puxava a gaveta, que ela olhou dentro da gaveta, a única sensação da minha mãe foi abrir sua bolsinha, não se importou aonde ela se encontrava, colocou um véu na cabeça, deu um nó, ajoelhou e começou a orar dizendo, Senhor, aleluia, algum tempo atrás entraram na minha casa, deram 8 tiros no meu filho, morreu nos meus braços, eu não chorei, eu não blasfemei, porque eu já sabia, Senhor, que na obra, na vida dele tu não tinha obra, e o nome dele não estava escrito no livro da vida, mas Senhor, esse aqui não, Senhor, ainda no meu ventre, tu prometeu que ia chamar nas águas do batismo, ia selar a alma dele com a promessa, ia tocar violino na tua casa, e você está quem acredita, glória ao nome do Senhor. Senhor, eu te faço uma pergunta agora, e a tua palavra vai voltar para trás, irmão Rafael, a glória de Deus invadiu aquele lugar, quando a minha mãe com 86 anos de idade, foi selada com a promessa de evidência de novas línguas, e na promessa Deus falava para ela, minha filha, levanta que a obra já está realizada, igreja reunida na central de Mogi das Cruzes. Quando eu olhei para o lado, o irmão Marcos estava abrindo a sua camisa e anunciou, conta comigo, Rafael, eu fui de 1 até 12, isso, eu tomei 12 tiros, eu fiquei 5 dias morto, abre o porta-luva, pega o atestado de óbito, esfrega na cara do teu adversário, a minha linguagem começou a manifestar, e ele falou, pode ser que você não está entendendo nada, mas Deus está me levando agora numa congregação em Guarulhos, muito grande, e eu vejo você na janela, e o pregador aqui te anunciando, que um dia tu conhecerás alguém como Lázaro, que estava morto e Deus devolveu a vida. Quando Deus mandar, conta essa obra, o espírito da morte vai sair de dentro da casa de alguém, abre a tua porta e dá glória aqui agora, o espírito da morte vai sair de lá. Já mostrei até para o irmão Joanes hoje, eu tenho as fotos, e tem Tomé que não acredita, pode vir ver a foto, só tenha estômago.
porque o negócio é feio. Mas a promessa de Deus, que Deus faz uma velhinha de cabelo branco, não se for, ela não vai para a sepultura antes de cumprir a promessa. Resumindo, está lá o Marcos, conhecido como morto-vivo, casou, quando eu conheci ele, casou, tua filhinha, tocando violino e dizendo que Deus é bom. Esse é o Deus que você, que nós servimos. Não faça ele pequeno, não faça ele minúsculo, faça ele grande. Não é nem a palavra ainda, mas Deus manda anunciar. Pede o que você precisa aí agora, pede qual é a tua necessidade. Eu entro onde tiver que entrar, eu mudo o que tiver que mudar, eu troco lei do país, mas o desejo do teu coração Deus vai cumprir. Abre a tua boca e não ore agora. Há quanto tempo que você não sente a minha glória, mas hoje você vai sentir de Deus. São muitas obras. Agradeço a Deus 15 para as 8. Vou contar só mais uma, tá certo? Hora de coleta. Vou contar de coleta, tá bom? Pensa no anciácono, me chamo de anciácono. Eu amo falar de coleta. Coleta é dom de Deus. Agradeço ao Senhor que muitos anos eu fui da administração. E tinha uma obra ali na nossa cidade, que a caixa estava meio devagar. E foi anunciada a necessidade na igreja. Quando terminou o culto, veio uma velhinha e falou para aquele irmão cooperador: eu senti de doar todo o cimento. Ele falou: glória a Deus, irmão, mas tem um problema. Eu só posso pagar R$10 por mês. O cooperador baixou a cabeça, clamou o sangue do Senhor, Deus visitou o coração dele. Falei: então amanhã eu vou pegar a irmã. Posso pegar a irmã? Pode. E nós vamos lá no depósito, nós estamos fazendo compra. Vamos lá, vamos conversar com o dono, vamos. E foram no outro dia. Estou contando porque eu estava junto no dia. E fomos lá. Agradeço ao Senhor, entramos. Ela foi no balcão, contou tudo isso que aconteceu. Aí o vendedor viu. Falou: minha senhora, não é comigo isso aí não. Eu sou peão aqui. Mas com quem que eu tenho que falar? Está vendo aquela escada? Estou vendo. Sobe. O dono está lá. Fala com ele. O que ele falar, nós vamos fazer. A velhinha olhou para nós assim, olhou para o moço. Só isso? Só isso. Tá bom, vamos lá. E começou a subir a escada com toda a dificuldade. Mas quando ela chegou no meio da escada, ela parou. Abriu a bolsa, pegou o véu, colocou, deu um nome e a linguagem brotou. O nome do Senhor. E nós ali na comunhão. E ela entrou. Mas não deu 2 minutos. Um mezanino, uma janela se abriu. E uma voz bem grossa saiu de lá de cima: tudo que essa senhora pedir, manda para essa igreja. E não cobra R$1. Glória ao nome do Senhor. O vendedor que riu. Isso é para quem crê. Estava caído no chão desmaiado. O outro lá no fundo com a mão na cabeça e vem para frente. Vocês não estão entendendo nada? Não. Aquele é o dono. E aí? Era surdo e mudo de nascença. Está ouvindo e está falando. Dá um glória aqui agora. Se Deus tomar tua boca, a surdez vai embora. A mudez vai embora. O demônio vai embora da tua vida. E o nome de Deus é glorificado. Da coleta. Sirva a Deus. E está escrito aqui, ó, que a mão direita faz, a esquerda não vê. É bíblico. Mas enquanto você dá com uma mão, o Senhor te estende as duas. Fui na coleta de intenção em dezembro, Itapetininga. E anunciamos a coleta e falando da parte bíblica, tudo é bíblico. Então vocês lá em Mateus que fala da edificação das duas torres. E falamos da coleta, o coração de alguém ardeu. Isso foi no sábado. E Deus anunciava: não tenha medo. Se você não tem condições, ora a Deus. Mas Deus vai te abençoar. Mas aí na tua consciência agora, se fosse para você cooperar, pega um papelzinho, faz a intenção e Deus abrirá os caminhos na tua vida. Deus visitou a igreja, uma salinha pequena no meio do mato. Quando foi na quinta-feira, o irmão cooperador me ligou: não, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Posso te contar um milagre? Eu falei: conta. Aí contou um culto. Falou: olha, uma irmã acabou de me ligar que na segunda-feira, antes das 9 horas, o telefone dela tocou, era uma loja da cidade. É fulana de tal? Sim, estamos aqui da loja de imóveis. Tem uma vaga aqui para vendedora. Sabe o que eu vim fazer uma entrevista? Ela já lembrou da palavra: glória a Deus. Vou sim. Mas só o seguinte, já vem mais ou menos pronta. Porque se você se der bem, você já vai começar a trabalhar hoje ainda. Ela falou: glória a Deus. E foi. Fez a entrevista. No meio da entrevista, o patrão falou: viu, você conhece mais alguém? Uma amiga sua, uma amiga, eu tenho 2 vagas. E ela lembrou da irmã que estava do lado dela, que comentou com ela que queria ajudar na coleta, mas estava desempregada. Ela falou: tem, anota o telefone dele. Resumindo, meio-dia, as 2 começaram a trabalhar. Quando foi na quarta-feira, isso não me contando aqui, então quando foi ontem, irmão Rafael, quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, a moça veio, a secretária do patrão, falou: viu, vocês 2 não vão embora.
que o patrão quer falar com vocês duas depois do expediente. Falou, pronto, vamos ser mandados embora. E já lembrou da coleta, falou, foi a coleta. E ficaram tristes. O que nós fizemos? Enganamos alguém? Não. Quebramos alguma coisa? Não sei. Vamos lá. Quando sentou na sala do patrão, o patrão olhou dentro da cara do rosto e falou assim, escuta aqui vocês duas, vocês são amigas, beleza? Eu não vou discutir quanto a isso não, mas me responde uma pergunta, vocês duas, e se vocês mentirem, eu vou mandar vocês embora agora por justa causa, tá bom? Vocês são crentes de alguma igreja, glória? Somos crentes, é mesmo? De que igreja? Da Congregação Cristã no Brasil. É lá que fala que Deus fala através do Espírito Santo, é lá. Então eu estou entendendo tudo, glória. Sabe o que aconteceu? Vocês começaram a trabalhar segunda, não foi? De segunda para terça eu não dormi, e de terça para hoje, quarta-feira, eu também não dormi. Uma voz falando aqui no meu ouvido umas coisas e falando, eu sei que se eu não fazer o que essa voz me pediu, eu não vou ter paz para dormir. Abriu a gaveta, arrancou 2 envelopes. Sabe o que essa voz falou? Não, para me adiantar 3 meses de pagamento para vocês duas. Vão embora daqui, pelo amor de Deus. Eu quero voltar a dormir em paz. Tenho glória para dar aqui agora. Foram lá, pagaram com a coleta de invenção, e o nome de Deus está sendo glorificado. A coleta é dom de obediência. Por onde passei, trouxe e levarei a salvação com a santa paz de Deus. Por tudo Deus seja louvado.